Deus existe? Você provavelmente já se fez essa pergunta. Acredito que até mesmo se você for ateu, essa questão já bateu na sua porta pelo menos uma vez na vida, pois ela é uma dúvida frequente até mesmo nas mentes dos fanáticos religiosos, ainda que não seja um pensamento duradouro. É algo que vez ou outra pode surgir na nossa cabeça, e isso é algo que particularmente eu considero normal. Quando isso me vinha à mente, era através do seguinte questionamento: será que não é algo muito absurdo a existência de um ser onipotente que é a causa de tudo isso que conhecemos? Felizmente, não era um pensamento que durava muito. Mas afinal, Deus existe ou não? Meu nome é Nest, e eu tenho a resposta para essa pergunta. Para te responder isso, usarei a razão e a filosofia, duas ferramentas poderosas para entendermos aquilo que não conseguimos ver. Mas se você é um amante da ciência moderna, e estava esperando que eu viesse aqui com algum experimento empírico realizado em laboratório, provando ou não a existência de Deus, eu sinto muito, mas esse vídeo não é para você. É muito importante o uso dessas duas ferramentas, pois quando se trata de algo que está além do observável, mover palitinhos em um laboratório não é o suficiente, pois os próprios conceitos de um Deus com D maiúsculo podem ser contraditórios se buscarmos analisar com a lógica rasa, pois assim, chegamos a inúmeras contradições, tipo aquela do ser onipotente criar uma pedra que não pode ser movida por nada. É por isso que então, precisamos usar da razão e da filosofia para chegarmos a uma conclusão, pois a ciência, apesar de ser poderosa para explicar o observável, quando se trata de questões metafísicas, ela simplesmente não tem as ferramentas necessárias. E essa é talvez a maior limitação da ciência, mas isso é assunto para um vídeo futuro. Para termos um ponto de partida, primeiro vamos entender os conceitos de causa e mudança, que são fundamentais para entendermos o mundo à nossa volta, pois tudo está mudando, nada está parado, tudo está em constante mudança e transformação, desde seres vivos a seres não vivos, sejam partículas, ondas, a água, a vida e até mesmo a porta da sua casa, pois algum dia ela já foi uma árvore, e essa árvore já foi uma semente, e em decorrência do desgaste com o tempo, essa porta continua pelo processo de transformação e certamente terminará se tornando outra coisa. Mas perceba que nenhuma mudança ocorre ao acaso, ou simplesmente do nada. Existe sempre um fator que impulsiona algo a se tornar outra coisa, e é isso o que chamamos de causa. Causa é a origem, a razão, o motivo pelo qual algo passa pela mudança, e ela está presente em tudo. A porta jamais se tornaria o que é se um homem não derrubasse uma árvore e realizasse todo o processo necessário para fabricá-la. A água não vira vapor ou gelo em decorrência do nada. Há sempre uma causa por trás. Até mesmo você é resultante de uma causa. Você jamais teria nascido se seus pais não te fizessem. E o mesmo pode ser dito deles. Eles jamais existiriam se seus avós não os fizessem. E você, por consequência, também não. O amadurecimento pessoal também se encaixa nesse processo, pois em decorrência do que você vive no seu dia a dia, ao longo de sua vida, você vai adquirindo conhecimento, você vai aprendendo lições, e isso faz com que você amadureça. E aos poucos, tudo isso vai mudando você, como se a cada dia você fosse se aperfeiçoando. Então, nós nascemos indefesos, crescemos, amadurecemos e nos transformamos, seja fisicamente, mentalmente e quem sabe até mesmo espiritualmente. Mas então, surge uma questão interessante. Se tudo no mundo está em constante mudança, o que seria um ser que não muda? Você já pensou nisso? Um ser que permanece imutável, enquanto tudo à sua volta se transforma. Guardem essa ideia, porque ela vai ser importante daqui a pouco. Mas antes de seguirmos, é importante mencionar brevemente quem foi Tomás de Aquino. Ele foi um dos maiores filósofos e teólogos da história. Vivendo no século XIII, suas ideias influenciaram fortemente a filosofia ocidental e a teologia cristã, justamente porque ele buscava usar a razão para explicar questões espirituais. Aquino desenvolveu 5 argumentos para provar a existência de Deus, sendo um dos principais o conceito do motor imóvel, e é com base nesse pensamento que vamos continuar. Mas então, onde quero chegar com essa ideia de causa e mudança? É muito simples. Se olharmos para o passado e regredirmos toda a causa da nossa realidade, chegaremos a um ponto em que Tomás de Aquino chama de primeira causa sem causa, ou então motor imóvel que nada moveu, mas que move tudo. Ou seja, uma causa sem causa anterior e que é responsável por dar origem à nossa realidade, como se fosse o primeiro motor para que tudo isso pudesse ser impulsionado e passasse a existir. Aquino a chama de motor
justamente porque mudança é movimento, e não existe movimento sem motor, mas certamente existe um motor que move tudo sem que exista algo que mova ele. E para analisar melhor esse conceito, precisamos atribuir 3 pontos importantes. O primeiro, como eu já havia dito, ela não deve ter causa anterior, pois se tiver, a causa anterior a ela também terá uma causa. E se continuássemos com essa regressão infinita de causa anterior à causa, a nossa realidade sequer seria possível. E como estamos aqui, podemos afirmar de certeza que a causa primária não tem causa anterior, e ela também não tem começo, meio e muito menos um fim. Ela apenas é o que é. Segundo ponto, a primeira causa não deve passar por mudanças, pois ela deve ser perfeita, além de qualquer coisa que já conhecemos. Portanto, diferentemente de nós, ela não envelhece, não amadurece, pois já é perfeita. E ela não aprende, pois ela já sabe tudo, ela criou tudo. E qualquer tipo de mudança já quebraria esse conceito de perfeição. Terceiro ponto, e o mais simples, ela tem que ser inteligente, para que assim ela possa criar e atuar na sua criação. Concluindo, existe uma primeira causa. Essa causa é única, não há nada antes dela. Ela não sofre nenhum tipo de alteração, pois ela é perfeita. Ela também é inteligente, pois criou o mundo da forma que é, com precisões impossíveis ao acaso. Então, essa causa só pode ser Deus, pois afinal, teorias como a do Big Bang já deixam muito a desejar, pois não entram nos pontos que eu mencionei acima, pois como sabemos, o Big Bang seria basicamente uma expansão, como se fosse um balão se inflando, e definitivamente não é um ser inteligente que se encaixa nos pontos que eu mencionei. Por isso, se abrem questões do tipo, o que veio antes do Big Bang, ou o que causou ele. Questionamentos como esses são facilmente respondidos quando você encaixa Deus na questão. Portanto, Deus existe. Mas bem, esse foi o vídeo. Quero deixar claro que minha intenção com ele não é julgar ou criticar a crença de alguém. Afinal, quem sou eu para isso, né? Mas eu espero que esse vídeo tenha te tocado de alguma forma e que ele sirva de causa para alguma mudança em você. Se isso aconteceu com você, deixa aí nos comentários, eu vou amar ler. Mas bom, esse foi o vídeo e eu vou ficando por aqui.